Olá, eu me chamo Flávia Malaquias, sou advogada, sou especialista em Direito do Trabalho e sou mestre em Direito Constitucional e Econômico. E hoje eu vou falar aqui com vocês a respeito de alguns dos direitos das mulheres no ambiente de trabalho. Não são todos, né? Pois nós temos um rol extenso desses direitos que são dessas mulheres. Mas eu vou trazer alguns principais que eu elenquei como importantes e essenciais para a gente tratar hoje aqui no nosso vídeo. Primeiramente, eu vou falar de dois que acredito e entendo, né, que são os primordiais, a base ali, pois estão, né, previstos na Constituição Federal. O primeiro deles é que existe a igualdade de salários entre homens e mulheres, sejam esses trabalhadores rurais ou trabalhadores urbanos. Não há como ter, né, na mesma função, na mesma atividade, dentro dos mesmos critérios, um homem e uma mulher e eles terem diferentes salários. O homem ganha mais e a mulher ganha menos. Ao contrário, também não pode. Mas como estamos falando do direito das mulheres, né? Não posso ter aí um salário menor, até porque é comum que se veja uma mulher ganhando menos do que um homem no ambiente de trabalho, mesmo na mesma função, do que ao contrário, né? Então, apesar de se enquadrar para os dois, esse direito, na verdade, ele acaba abarcando muito mais as mulheres do que os homens. Outro direito que também é comum a homens e mulheres, né, vai se enquadrar para os dois, mas sabemos que na prática ele se aplica mais às mulheres, que é a não discriminação, tá? Seja por cor, idade, etnia ou por gênero, né, que muitas vezes acontece. Então, a Constituição Federal já me deu essa base e falou, olha, não pode. Os demais direitos são previstos ou na consolidação das leis do trabalho ou em leis esparsas que vão trazendo esses direitos dessas mulheres. Um deles é em relação à mulher que é vítima de violência doméstica. Essa mulher, quando ela é vítima de violência doméstica, por vezes ela vai precisar se afastar do trabalho. Ela está sendo ameaçada, né, por diversos motivos. E ela ir ao trabalho, caminho até o trabalho, estar naquele ambiente de trabalho, ida e volta, vai causar um risco muito grande para aquela mulher que está sendo ameaçada. Então, se ela precisar se afastar do trabalho por qualquer um dos motivos que envolvam a violência doméstica, ela pode ser afastada, ela tem esse direito de ser afastada por até 6 meses, tá? E ela vai receber o seu salário. Se ela precisar ficar mais de 15 dias, vai para o próprio benefício do INSS. Os primeiros 15 dias é por conta do empregador, mas esse é um direito dela. E que muitas mulheres não sabem disso, às vezes se colocam em risco e acabam, infelizmente, sendo tirada ali a vida daquelas mulheres por não saberem desse direito que elas possuem. E muitos empregadores também não sabem, até porque muitas vezes não é relatado a eles o que está acontecendo ali na vida pessoal dela. Então, essa comunicação, ela se torna importante para o seu empregador, até para que, se houver necessidade, você poder utilizar esse direito de afastamento. Outro direito, que esse é único e exclusivamente também da mulher, como o anterior que eu disse, porque os da Constituição a gente aplica para os dois, né? Homem e mulher. Agora, na CLT, ela é muito clara quando ela traz em relação ao exame de gravidez exigido pelo empregador. Então, não é permitido, é proibido que se peça que entregue um exame de gravidez no ato da contratação ou durante o seu contrato de trabalho. Por quê? Porque se eu vou ingressar num trabalho e eles me exigem esse exame de gravidez e se porventura eu estiver grávida, provavelmente esse empregador não vai me contratar. Ele está pedindo que é já para saber, né? Se ela estiver grávida eu já nem quero. Isso não pode acontecer porque isso é uma discriminação, tá? A mulher, ela tem o direito à estabilidade, né? Que é um dos direitos também que se encaixam a esse. Então, durante a gestação ela tem estabilidade e 5 meses após o parto também. Isso não se confunde com a licença maternidade, que não é matéria de direito do trabalho, e sim direito previdenciário. Então, essa estabilidade que vai desde a concepção até 5 meses após, ela vai existir se você ainda tiver no período de experiência, inclusive se você já está lá na frente, foi demitida, está ainda cumprindo o aviso prévio, se você nesse período engravidar,
você vai ter o direito à estabilidade. Então, essa solicitação de exames de gravidez, seja no início da contratação, no final da contratação ou no meio do seu contrato de trabalho, ele é totalmente proibido. Então, não há necessidade de se você colocar nessa situação. Caso te peçam, pode se negar, tá? Você não terá prejuízos enquanto a isso não. É um direito seu. E o último direito que eu quero aqui falar com vocês é a proibição, tá? Da submissão a revistas íntimas. Que, obviamente, isso também se aplica a homens e mulheres, né? Para as duas partes. A revista íntima dentro do local de trabalho, ela não é permitida. Isso é o ápice do absurdo que a gente pode ter dentro de um contrato de trabalho. Então, se o seu empregador ele está desconfiando que está assumindo coisas no local de trabalho, de furto ou algo assim, ele não pode se utilizar da revista íntima. Então, ele tem que providenciar meios de verificar se aquilo está acontecendo, se é você, se não é. Pode colocar câmeras no local de trabalho? Pode, desde que não seja dentro do vestiário e dentro do banheiro. E nos outros locais ele pode colocar câmeras e também desde que elas não sejam escondidas, tá? Precisa haver a comunicação. Você está sendo filmado, né? Você está sendo gravado. E aí ele pode ali identificar um furto ou, né, qualquer coisa que acontecer dentro da empresa. Mas a revista íntima, em hipótese alguma. Isso não pode acontecer nem para homens nem para mulheres. Mas sabemos que para as mulheres acaba sendo algo muito mais constrangedor do que se fosse para homens. E para finalizarmos, eu falei aqui com vocês da estabilidade, né, da empregada e falei que essa maternidade é diferente, pois está lá dentro do direito previdenciário. Mas essa é uma dúvida recorrente, então vou abrir exceção, mesmo falando aqui de direito do trabalho, para falar da licença maternidade, porque acaba que as pessoas confundem a temática e tem muita dúvida a respeito disso. A licença maternidade, ela é com o nascimento da criança, né? Eu vou contabilizar 120 dias, ou seja, são 4 meses. E as empresas que fizerem parte do programa Empresa Cidadã, elas podem prorrogar por mais 60 dias, contabilizando 180 dias de licença maternidade para aquela empregada que ganhou o neném, né? Isso se adequa também aos casos da empregada que é adotante. Então, dentro desses critérios, durante esse período, ela está ali no gozo da sua licença maternidade. E durante esse período, obviamente, ela vai ter direito a receber o seu salário na íntegra, tá? Sem nenhum desconto, nem nada. E por que se difere da estabilidade? Porque a estabilidade, como eu falei, é da concepção até 5 meses após o parto. Então, depois que a criança nasceu, ainda por 5 meses ela tem estabilidade, ou seja, ela não pode ser mandada embora, salvo se for por justa causa. E aí, no meio desse período, eu tenho 120 dias, que são 4 meses, que é do nascimento da criança, de licença maternidade. Então, quando ela retorna ao trabalho dessa licença maternidade, ela ainda tem 1 mês de estabilidade de trabalho, o que normalmente os empregadores ela não retorna, ela já pega as férias, que sempre vai ter uma ali pendente. Então ela já pega férias, o que é, na verdade, vantajoso para essa mãe, para ficar mais 1 mês ali com seu bebê, e aí depois ela retorna ao trabalho. Então quando ela retorna, ela já pode ser demitida, se ela retornar só 5 meses após o parto, ou 6, né, se for uma empresa do programa Empresa Cidadã. Sim, ela pode ser demitida sem justa causa, com todos os direitos que ela ali tiver para receber na rescisão do contrato de trabalho, que é assunto para outro vídeo, a parte de rescisão. Mas muita dúvida se tem desse ponto e eu espero que eu tenha esclarecido. Caso tenham dúvidas, nos mandem mensagem, nós vamos responder. Se você passar por qualquer dessas situações que envolvem o seu direito enquanto mulher dentro do seu ambiente de trabalho, procure um advogado da sua confiança para que ele possa te orientar e você buscar os seus direitos da melhor forma. E quero te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube, que teremos vídeos constantes de diversas matérias, não só direito do trabalho. E vem que esse mês de março promete aqui.